Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus alunos de contato de gestão de custos, tá? Estou aqui gravando esse vídeo para a gente continuar estudando o método de custeio, só que dessa vez a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais em absorção, ou seja, a gente começou estudando o método de custeio por absorção, trabalhando com um único critério de rateio, depois a gente trabalhou o custeio por absorção com vários critérios para cada grupo de indiretos. A gente trabalhou fazendo com critério de rateio na aula anterior e hoje eu vou começar a falar do método dos centros de custo ou simplesmente departamentalização, como o professor Eliseu Martins chama no seu livro Contabilidade de Custo, tá? E aí o que vem a ser departamentalização? Pelo modelo básico da contabilidade de custo, que a gente viu, o esquema básico, ou seja, do custeio por absorção, os custos, os custos diretos, eles são absorvidos pelo produto, os custos indiretos são rateados para os produtos. E aí o método da departamentalização, o que é que acrescentou? A gente começou a alocar os custos indiretos em departamentos. E destes departamentos, eles vão se encaminhando para o produto. E aí, quando se fala em departamentos, significa o quê? Que ao invés dos custos indiretos serem gerados e rateados direto para o produto, a gente começa a controlar a criação desses custos indiretos, o consumo desses custos indiretos ligado ao departamento. E essa ligação pode se dar de duas formas, tá? Vão existir custos indiretos que a gente vai conseguir diretamente alocar ao departamento. E outros custos que também terão que ser rateados inicialmente para os departamentos, para só depois começar a departamentalização. Mas, enfim, esse exemplo que eu estou conversando com vocês é um exemplo que a gente vai trabalhar onde os custos indiretos já são conhecidos dos departamentos e aí vamos fazer o processo da departamentalização, tá? Para isso, eu estou utilizando o material de apoio, um slide, onde eu comecei a responder um exemplo que eu chamei da companhia Molezinha, tá? Que trabalha com... É um exemplo simples de 4 departamentos, sendo 2 de produção e 2 de apoio de serviço, e apenas 2 produtos. E aí a gente vai entender o mecanismo e depois eu vou passar para vocês um exercício de fixação. Esse exercício de fixação vai estar no portal, e aí a ideia é que eu consiga postar ele para vocês tentarem fazer e a gente no nosso próximo encontro, que vai ser na próxima quinta-feira à noite, tá? No dia 2 de abril, a gente consiga tirar dúvidas ou até fazer junto esse exercício, tá? Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui o materialzinho de apoio e vamos começar a aula de hoje, tá? Pronto. Então, tá aqui. Já começo falando sobre o método dos centros de custo, que é conhecido também como departamentalização. Então, aqui está o esquema básico, que a gente já conhece, que sempre foi separar primeiro os gastos, ou seja, o que for custo, eu separo direto e indireto. Então, observe, os custos diretos continuam sendo alocados diretamente aos produtos. Porém, os custos indiretos agora vão ser separados de duas formas, tá? A parte do custo indireto que eu consigo alocar diretamente ao departamento, eu faço isso. A outra parte, que é o custo comum, quando necessário, serão rateados para os departamentos também. Então, pode acontecer o seguinte, ó, eu tenho 3 gastos, por exemplo, 3 custos indiretos. E 2 desses custos indiretos eu consigo identificar exatamente a origem, qual departamento originou esse custo. Então, ele vai ser um custo indireto alocável diretamente aos departamentos, ou seja, eu sei exatamente aonde alocar, em qual departamento alocar esse custo.
E digamos que eu tenha um único custo, que eu não tenho essa facilidade de alocação. Então, ele vai ser rateado para todos os departamentos, tá? Ou seja, é o que a gente chama de custo indireto comuns, ok? Mas isso a gente vai ver mais quando a gente for praticando, tá? E aí, depois que eu aloquei os custos alocáveis indiretos e rateei os comuns aos departamentos, aí sim começa a departamentalização propriamente dita, ou seja, os custos começam a sair de departamento a departamento até chegar ao produto. E olhe que no próprio esquema você está vendo, o departamento de serviço A, observe que vai gerar um rateio para o departamento de serviço B, para o departamento de serviços de produção C, para o departamento de produção D. O que é isso, gente? E é isso a importância da gente entender o que são departamentos de produção e o que são departamentos de apoio, ou como Eliseu chama, departamentos de serviço, ok? Departamento de apoio ou serviço são departamentos que surgiram na indústria com o intuito de juntar atividades que apoiam os departamentos de produção. Por exemplo, o departamento de manutenção civil, o departamento de oficina, o almoxarifado, por exemplo, são exemplos de departamentos que nas indústrias surgiram e eles trabalham não diretamente na produção, mas trabalham para apoiar os departamentos que produzem o produto. Ou seja, eu só tenho um almoxarifado porque eu tenho alguns departamentos de produção que demandam atividades desse departamento de serviço, que é o almoxarifado. Eu só tenho um departamento de manutenção civil porque os departamentos de produção que eu tenho na minha indústria demandam atividades de manutenção para que a produção não pare. Então, a razão pela qual o departamento de serviço ou de apoio existe é para dar apoio aos departamentos de produção. Por isso que eles são tão importantes quanto o departamento de produção. Então, como os custos deles só acontecem para apoiar a produção, nada mais justo que eles sejam rateados ou simplesmente, como alguém chama, sejam departamentalizados e esses valores sejam rateados para os demais departamentos, tá? Então, ele funciona mais ou menos como esse esquema aqui, ó. Eu vou tirando o custo de departamento de serviço para os demais, até que todos os departamentos de serviço estejam zerados. Quando isto acontecer, significa que todos os meus custos, que antes eram custos dos departamentos de apoio ou de serviço, agora eles foram alocados nos departamentos de produção. E aí, para mim, fica bem mais fácil agora levar esse custo para o produto. Por quê? Porque os departamentos de produção, eles tratam diretamente com o produto. Então, fica fácil de ratear de forma mais coesa, de forma menos arbitrária do que o modelo anterior. Então, é essa a ideia da departamentalização. Os custos, eles são discutidos por departamento e rateados da maneira que os departamentos utilizam esses custos. Então, por exemplo, o departamento de serviço A, aqui no exemplo, ele existe para apoiar o departamento de serviço B, o de produção C e o de produção D. E aí vai ser escolhido um critério ou mais de um critério de rateio que determine a melhor forma de se ratear os custos do departamento para os demais departamentos, ok? É mais ou menos essa a sistemática da departamentalização. Eu sei que nesse primeiro momento pode parecer confuso, pode parecer trabalhoso, mas quando a gente começar a desenvolver o exemplo que eu coloquei aqui, vocês vão verificar que ele vai ficar, esse modelo não é tão difícil assim. É um pouco mais trabalhoso que o anterior? Sim. Vai ser um pouco mais caro para as empresas implantar esse modelo? Evidentemente que sim. Porém, a informação do custo unitário do produto vai ser bem mais fidedigna do que o outro modelo.
como eu disse lá no início, quanto mais próximo da realidade de custo for o modelo que a gente for implantando, maior vai ser o custo para implantar esse modelo e mais caro vai ser a informação. Então, empresas que trabalham com departamentalização são empresas que já têm um controle melhor do seu custo. Uma empresa que está começando, evidentemente, vai usar o modelo básico da absorção. E aí ele vai se aprimorando até chegar, por exemplo, a este modelo da departamentalização, que também não é um dos melhores modelos. Existem outros modelos mais interessantes, por exemplo, como o modelo do custeio baseado em atividade, o custeio ABC, que provavelmente a gente até o final desse período vamos dar uma passeada por esse modelo ainda, tá? Então, continuando nossa aula, a gente falou que basicamente nesse modelo a gente tem que levar os custos indiretos para 2 departamentos. Na verdade, não 2, vários departamentos, mas que todos esses departamentos são subdivididos em 2 grupos. O departamento de serviço de apoio à produção, tá? Que é aquele que basicamente existe devido à necessidade de apoiar os departamentos de produção, e o departamento de produção, que na verdade ele existe para produzir o nosso produto, ok? Então esse departamento ele é responsável por manusear efetivamente o produto que nós estamos produzindo em nossa indústria, ok? Então, sem muitas delongas, eu já quero levar vocês para a gente conhecer o exemplo prático. Ou seja, eu vou aqui abrir rapidamente, tá, o nosso exemplo prático. Ok? 2 minutos, que eu não estou conseguindo encontrá-lo aqui. Rapidinho, eu vou... Aqui estão alguns detalhes sobre isso. Tá. Cadê esse bendito exemplo? Exemplo 4. Pronto. Desculpe aí que eu acabei perdendo o exemplo, mas ele está aqui. Pronto. Aqui. Tá? Vocês têm esse material, está lá no Google Classroom, que eu estou disponibilizando. Então, basicamente é o seguinte, a empresa Molezinha, a empresa do meu grupo, né, de empresas, ela produz basicamente 2 produtos, que eu chamei de produto A e produto B para facilitar, cuja produção no último período contábil foi de 4.000 unidades do produto A e 1.000 unidades do produto B. Seus custos departamentais, olha o que eu falei lá atrás, ou seja, já foi feito o levantamento dos custos por cada departamento, ou seja, o departamento de gerência geral da produção, manutenção, montagem e acabamento estão aqui. E ao lado tem o número de empregados que eu coloquei, porque a gente vai precisar dessas informações para começar a departamentalizar esses custos, tá? Aqui embaixo eu tenho o valor do custo total, que é o que eu estou pedindo para vocês calcularem, e aqui tem algumas informações que iremos utilizar para fazer a departamentalização e os respectivos rateios, ok? Então, aqui tem toda a informação que a gente necessita. Aqui a gente tem uma planilhazinha que a gente pode utilizar durante a execução. Eu estou utilizando ela. A única modificação foi que na hora de... Aqui está chamado rateio de administração, mas é rateio da gerência, tá? Então, no documento de vocês vai estar rateio da administração, mas é só trocar isso aqui e o nome que eu estou dando ao departamento não vai influenciar a forma de se ratear, ok? Então, voltando aqui para a nossa bendita planilha, tá? Ao nosso exemplo. Então, tá aqui. E eu peguei todo o exemplo que estava, todas as informações que estavam naquela lista de exercício, eu trouxe para esse slide aqui, porque esse slide aqui ele vai acabar me ajudando, sabe, a tocar a nossa apresentação, tá? Então tá aqui o texto,
Está aqui o que ele pediu, os critérios de rateio e aquela planilhazinha que a gente vai utilizar. Ok? Aquele quadro que estão os dados. Aquela planilha que a gente vai utilizar, eu trouxe ela para cá. Que é a tabela 1, que eu vou utilizar aqui, que é a rateio dos custos indiretos. Beleza? Lembro que há uma característica fundamental desse exercício. A gente está focando em ratear os custos indiretos. Então, cuidado. No exemplo que eu vou dar para vocês, no exercício que eu estou passando para vocês, vai ter custo direto também. Só que custo direto a gente já viu como trabalhar. O que difere agora para a gente nesse modelo é o processo de tratamento do custo indireto, que é o que eu estou focando com vocês aqui, ok? Então, está aqui a planilha que a gente vai usar para ratear. E aí, eu já fiz logo essa primeira informação para vocês. Quais são os departamentos de apoio ao serviço? Está aqui. É a gerência geral da produção e a manutenção. Quais são os departamentos de produção? A montagem e o acabamento. Professor, como é que eu consigo verificar isso? Tá? Vamos lá. Eu vou ter que voltar lá no enunciado. Tá? E aí eu verifico o seguinte, ó. Os custos da gerência de produção devem ser os primeiros a serem distribuídos. Então, eu começo a verificar o seguinte, gente. A verificar a sequência que os custos são rateados. Geralmente, os departamentos de serviços são os primeiros a terem seus custos distribuídos para os demais. Nesse exemplo, a gerência geral, que tem o custo de 1.050, a manutenção, que tem o custo de 1.110, são os departamentos de apoio à produção. Tá? Quando a gente fizer um outro exemplo, eu gosto muito de dividir por partes, etc. Vocês vão ver que a primeira parte primeiro passo do nosso trabalho é sempre achar esse total aqui, ó. Ou seja, quanto tem de custo em cada departamento. Esse exemplo já foi fornecido para a gente os custos já todos inteirinhos aqui. Ótimo, então eu não tive que fazer essa primeira parte. Depois, é essa parte que a gente está fazendo agora, que é departamentalizar os departamentos de apoio, ou seja, fazer o rateio dos departamentos de apoio ou de serviço primeiro. E aí eu coloquei na sequência que a gente vai trabalhar. Pelo enunciado, o primeiro que eu vou fazer o rateio está aqui, ó. Os custos da gerência devem ser os primeiros a serem distribuídos aos demais. Foi dito no enunciado. E a base é o número de empregados, beleza? Então, eu tenho aqui já o total dos departamentos e já estou no meu primeiro passinho aqui, que é ratear a gerência. Como é que eu vou fazer? Lá naquele enunciado, ele me diz que a gerência geral da produção tem 2 funcionários, que a manutenção tem 4, que a montagem tem 8 e que o acabamento tem 8 funcionários. E aí, gente, vai uma pequena dica. Se agora eu estou querendo zerar os custos do departamento geral da produção, eu preciso esquecer os critérios que me levam a ele. Ou seja, ele não disse rateie os custos da gerência pelo número de funcionários, foi. Então, os 2 funcionários que trabalham na gerência só estão na gerência para poder trabalhar e ajudar os outros 3 departamentos. Então, na hora de ratear, eu esqueço o critério que corresponde ao departamento, ou seja, os números de funcionários do departamento. Então, na verdade, eu só vou contar os 20 funcionários que eu tenho nos 3 departamentos ou nos demais departamentos que eu vou ratear. Porque se eu levar em consideração os funcionários que trabalham na gerência geral da produção, o que é que vai acontecer? Eu não vou zerar o custo dele, ainda vai ficar o custo de 2 funcionários. E não é isso que a gente pretende. A gente pretende tirar todos os custos. Está aqui o número de funcionários que foi fornecido lá no enunciado. E isso está aqui ao lado, vocês já sabem fazer, é calcular quanto representa. Quantos 4 funcionários da manutenção representam dos 20 funcionários que trabalham nos 3 departamentos que eu estou levando os custos? 20%. Isso a gente já viu, ok? E aí, o que é departamentalizar, gente? É pegar os custos que estão nos departamentos
e levar para todos os demais departamentos numa sequência lógica que todos os custos cheguem ao departamento de produção. Então, o primeiro a ser departamentalizado, como ele mesmo disse, é a gerência geral. E o que é que eu vou fazer? Não tinha R$1.050 aqui? Eu vou tirar o R$1.050 de forma que a gerência, a partir de agora, tenha um saldo de 0. Só que eu não vou tirar esse custo e jogar fora. Eu vou pegar esse custo agora e ratear entre os departamentos que restaram na minha organização. Em que proporção? Na proporção que está lá em cima, gente. Aqui, ó. Qual é a proporção? Estava lá. 20% para manutenção, 40% para montagem e 40% para o acabamento. Mas 20% de qual valor, professor? De R$1.050. Mas 40% de qual valor, professor? De R$1.050. Mas 40% vai para o acabamento de onde? Dos R$1.050 que tinha na gerência da produção. Dessa forma, eu vou ficar com R$210 dos 1.050 vieram para manutenção. R$420 dos 1.050 vieram para montagem, assim como R$420 vieram para o acabamento. Se a gente agora fizer uma contagem e somar 210 com 420 com 420, eu vou ter quanto? 1.050. Quanto é que eu tenho aqui, gente? O número entre parênteses para a contabilidade significa um número negativo. Então, eu tenho 1.050 negativo, mais 210, mais 420, mais 420. Quando eu fizer essa contagem aqui na minha calculadora, o saldo tem que dar 0. Não é para dar menos 1 centavo, menos 2 centavos, mais 1 centavo, mais 2 centavos. Isso é a conferência, é a nossa prova dos 9. Pega a calculadora e começa a fazer a soma nessa sequência. Menos 1.050, mais 210. Depois mais 420. Depois mais 420. Iguala. Se der 0, tá ok. Você distribuiu todo o custo do departamento geral para os demais. E aí, o que é que aconteceu? A manutenção, que era um outro departamento, que tinha 1.100 de custos, quando começamos a trabalhar, agora ela tem 1.312. Por quê? Porque ela absorveu R$210 oriundo do departamento da gerência geral da produção. E assim sucessivamente com os demais. Então, ao primeiro departamento, ou seja, todos os custos da gerência geral da produção foram rateados. E para onde eles foram? Distribuídos nos 3 departamentos que ainda restam na minha empresa. Quando terminarmos a departamentalização, o custo de todos os departamentos serão 0. E aonde estará esse custo? Para onde esse custo foi? Para os produtos. E dos produtos foram estocados na nossa empresa. Ok? E aí, novamente, eu tenho que voltar para o meu enunciado. Para quê? Para verificar qual é o próximo passo. E está aqui, ó. Em seguida, devem ser rateados os custos do departamento de manutenção da seguinte forma: 75% para montagem e o restante para o departamento de acabamento. Beleza. Então, vamos voltar lá para a manutenção. Está aqui. Como é que vai ser feito o rateio da manutenção, gente? Eu vou retirar os 1.320, tá certo? Porque não vai existir mais manutenção depois que eu fizer esse rateio. E vou distribuir como? Como foi dito lá no enunciado. 75% vai para a montagem e 25% vem para o acabamento. Ok? Então, tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Exatamente o mesmo processo. Eu vou pegar 75% de 1.320 e calcular e colocar na montagem. Vou pegar 25% de 1.320, calcular e colocar no acabamento. Dessa forma, ficaremos assim, ó. R$990 dos 1.320 foram alocados no departamento de montagem. O restante, ou seja, os 330 que sobraram, foram rateados para o departamento de acabamento. Ou seja, após departamentalizar e fazer o rateio do departamento de manutenção, como é que eu fiquei?
Minha montagem agora tem um custo de 10.710. O meu acabamento tem um custo de 7.890. Observe que o total de custo indireto da empresa continua 18.600. E como é que eu garanto isso? Sempre fazendo a nossa conferência. Menos 1.320, mais 990, mais 330, o resultado é zero. Significa que eu distribuí os 1.320 corretamente nos departamentos que restaram. Ok? E aí, o que é que acontece? Novamente, todos os custos, só que agora da manutenção, foi rateado para os departamentos que restaram. E aí, o que é que acontece, gente? Todos os custos do departamento de apoio foram transferidos. Significa o que para a gente? Que agora só restou departamentos de produção. E aí, o departamento de produção, a gente não vai mais distribuir o custo entre departamentos, e sim aos produtos. E aí, aparece aqui na minha planilha, produto A e produto B. E eu vou ter que novamente retornar para o enunciado e verificar como é que eu vou pegar os dados da montagem, os custos do departamento da montagem, departamento de produção montagem, e levar para o produto A e B. Para isso, eu tenho que voltar para o meu enunciado da questão. Está lá, ó. Finalmente, distribuir os custos da montagem e do acabamento para os produtos, proporcionalmente à quantidade produzida. Ou seja, o critério que os custos vão sair do departamento de montagem e do departamento de acabamento do produto é o mesmo, ok? Então, ótimo. Vou voltar para os departamentos de produção. Estamos nós aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Bem, peguei lá. Lá no enunciado me disse que o produto A produzia 4.000 unidades. O produto B eu tinha produzido 1.000. Então, a empresa, nesse período, produziu 5.000 unidades de produto. E aí ele falou que quer fazer proporcional. Então, eu tenho que descobrir quantos essas 4.000 unidades do produto B representam do total produzido pela empresa de 5.000. E aí eu descubro que isso equivale a 80%, assim como o produto B, que produziu 1.000 unidades, representam 20% do total de custo da minha empresa, ok? Do total de produção da minha empresa, perdão. E agora o que é que eu vou fazer, gente? Bem, todos os demais custos, tá vendo aqui? Gerência geral está zerado, manutenção está zerado. Por quê? Porque esses departamentos são departamentos de serviço e o custo dele não vai ser distribuído para os produtos, e sim foram distribuídos para os departamentos. Só quem pode distribuir custo para os produtos são os departamentos de produção. E agora nós vamos fazer. Sim, professor, mas como? Bem, na proporção que a gente calculou. 80% do custo do departamento de montagem vai para o produto A. 80% do custo do departamento, 20% do custo do departamento de montagem vai ser alocado para o produto B. Simples assim, gente. Então, o que é que eu vou fazer? Agora é só somar, achar a continha. 80% de 10.710 e 20% de 10.710. Isso vai dar exatamente 8.568 no produto A e 2.142 no produto B. Então, dessa feita, eu totalizo aqui. E aí eu confiro de novo, porque eu tenho muito medo de errar conta de padaria. Então, eu vou pegar aqui agora para ver se eu não fiz a conta errada. 8.568 mais 2.142, 10.710. Esse valor tem que ser exatamente o valor do departamento, gente. Não pode ser 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos, senão eu vou ter erro lá no final da minha planilha. E agora eu vou fazer o quê? Todos os custos da montagem foram rateados para os produtos. E agora me resta fazer o rateio do acabamento. Como? Da mesma forma, já que o critério é o mesmo.
Se fosse outro critério, eu teria que calcular a porcentagem para trazer para cá de novo. Então, 80% do custo de acabamento vai para o produto A, assim como 20% do custo do acabamento vai para o produto B. E isso vai ficar como? 80% de 7.890 e 20% de 7.890, que vai totalizar, gente, 6.312 para o produto A e 1.578 para o produto B. Novamente, eu faço a soma. Esse valor mais esse deu 7.890. Se for igual à soma do departamento de acabamento, ok, fizemos o rateio do departamento para o produto de forma correta. Agora, o que é que falta para finalizar e responder o exercício solicitado? Achar o custo total. Lembre-se, o custo total indireto, tá? Porque aqui nós só trabalhamos com custo indireto. E aí, eu fiz esse somatório aqui, ó. 8.568 mais 6.312, eu tive 14.880 de custo indireto total. Da mesma forma, o produto B, 2.142 mais 1.578, que totalizou 3.720. Esse exercício, ele finaliza solicitando o custo indireto total. Ele quer saber quanto de indireto vai para cada produto. Fizemos isso. Mas ele poderia pedir quanto de indireto vai para cada produto por unidade. E aí, o que é que eu teria que fazer? Pegar esse totalzinho aqui, ó, e dividir pelo número de produtos. No caso do produto A, foram 4.000. Era dividir 14.880 por 4.000. E no caso do produto B, dividir 3.720 por 1.000. Ok? Esses são os custos indiretos unitários. Tá? Então, desta forma, eu posso dizer que todos os custos do acabamento foram rateados. Então, nós finalizamos o exemplo prático da nossa aula de hoje, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer a audiência e a paciência de vocês e dizer que não se desanimem, porque é muita prática, tá? Hoje no Classroom, hoje não, né? Provavelmente hoje ou até amanhã eu estou postando, ou seja, eu estou postando isso, quero postar isso até a quarta-feira, para que a gente possa, na quinta-feira, já começar a nossa aula, vocês assistindo esse pequeno vídeo e também vocês tentando resolver o exercício de fixação. Eu também devo estar postando hoje a atividade avaliativa da aula anterior que eu não tinha colocado para vocês, tá? A atividade avaliativa da aula de hoje eu vou deixar para colocar na próxima semana, para que a gente tenha tempo de praticar com o exercício que eu coloquei aí, para só depois a gente resolver as atividades valendo nota, tá? Muito obrigado novamente pela paciência de vocês e até o dia 2 de abril, onde a gente vai se encontrar no Zoom presencialmente. Até logo, pessoal.